fazer todo o processo que precisava fazer, o caboclo tinha que ser marrudo, marombado. Era macho mesmo. Eu acho que sacerdote era tudo marrudo, irmão. O negócio não era fácil não, o negócio era forte, é pesado. Mulher não tinha como ser sacerdote não, irmão. Não tinha como não. Porque naquela época lá o serviço era pesado, era braçal, era muito, muito violento. Hoje não, hoje a gente levanta as mãos e a Bíblia chama isso de sacrifício de louvor, e isso já é sacrifício. Glória a Deus por isso, amém? Porque o irmão magrinho pode ser também um levita. Rapaz, que é isso aí, irmão. Só porque tem porte de sacerdote, tu fica batendo no outro que também tem agora. Deus faz essas coisas, irmãos, amém? Por causa disso, as mulheres podem ser também sacerdotisas. Hoje, elas podem também sacrificar, elas podem também dirigir culto, elas podem ser pastoras, apóstolas, profetas, elas podem ser tudo. Elas não são apenas, como tradicionalmente se chamava, né? A esposa do pastor era missionária fulana de tal. Quando era irmã fulana, era missionária fulana de tal. Porque a visão era uma visão retrógrada ainda, visão antiga, que Jesus já havia renovado há muito tempo. Amém? Deuteronômio capítulo 28. Já encontraram aí? Amém? Amém ou não? Amém. Amém, irmão, tem que ser um tom mais baixo. Amém. Beleza. Amém, irmãos? Ixi, é isso aí, o chão tremeu. Versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e tudo que colocares a mão, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Lá para o versículo 12 agora. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda, e só estarás em cima, não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Amém? Vamos começar lá no versículo 1. Tem 3 coisas aqui nesse capítulo, até onde nós lemos aqui, até nesse versículo 14. Tem 3 chaves aí nesses 12 versículos aí, até o versículo 14, né, que a gente leu. Tem 3 chaves aí, 3 coisas que são especiais que Deus deixou nesse trecho que a gente leu para o povo de Israel, ok? Em primeiro lugar, a gente encontra lá no versículo 1, diz assim: se atentamente o quê? Mais? Ok. Então, o que tem escrito aí no final desse versículo tem a palavra mandamentos, que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Essa promessa de exaltar o povo de Israel é uma promessa muito antiga. É uma promessa que é antes disso aqui, ok?
É uma promessa da época de Abraão. A gente vai daqui a pouco ler um texto de Abraão, um texto de Gênesis que fala de Abraão, Gênesis 26, mas você encontra isso em Gênesis capítulo 12, por exemplo, as promessas que Deus faz para Abraão. E entre as promessas que ele faz, ele diz que Abraão ia ser pai de muitas pessoas, né? Um pai de muitas nações. Diz também que ele ia dominar, ele ia receber por herança tudo aquilo que ele conseguisse ver no horizonte, se é que ele conseguia ver. A descendência dele ia ser tão numerosa como os grãos de areia, e Deus mandou ele olhar para baixo. Disse que seria tão numerosa a descendência dele quanto as estrelas dos céus, e mandou ele olhar para cima. E disse que as possessões dele não teriam limites, e mandou ele olhar para o horizonte. Então Deus cercou ele, né, por baixo, por cima e ao redor. Ele criou uma redoma para abençoar Abraão. Isso significa que o povo de Israel não tem como fugir de ser um povo abençoado, por causa da semente, Abraão, ok? E a pergunta que eu tenho para te fazer é: hoje isso é só para o povo de Israel? Sim ou não? O que você acha? Não, nós somos prova disso. Isso nos alcançou. Através de Cristo, nós fomos alcançados. Mas mesmo antes de Cristo, as leis que existem no Pentateuco, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia, essas leis elas alcançavam estrangeiros, ok? Alcançavam os goim, as pessoas que não são judeus. Só que tinha algumas regras para que se alcançasse. Quando Jesus chega, ele chuta o pau da barraca, e aí ele quebra um monte dessas coisas aí que tinha contra os não-judeus, no nosso caso, os gentios. E aí a gente passa a fazer parte. Nós fomos enxertados em Israel, e agora nós passamos a fazer parte dessas bênçãos. Agora nós recebemos essas bênçãos também. Essa palavra mandamentos que está escrito aqui, ela se repete várias vezes em todo o Primeiro Testamento, e no Novo Testamento ela se repete também, só que na versão grega da palavra mitzvah, não é isso? Ela se repete, a palavra bênção, né? A palavra mandamento, desculpa. Mas lá em Gênesis capítulo 26, versículo 5, vamos dar uma lida lá. Gênesis 26, 5 diz uma coisa sobre Abraão. Esse capítulo ele está falando sobre Isaac. No versículo 4 diz assim: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Observe que tem uma série de palavras que é como se fossem sinônimos. Em alguns momentos da Bíblia elas aparecem como sinônimos, mas em alguns lugares elas aparecem como coisas completamente diferentes, como por exemplo, mandamentos, preceitos, estatutos e leis. Diga comigo: mandamentos, preceitos, estatutos e leis. São coisas diferentes, elas não estão aqui para reforçar a ideia, não. Elas estão aqui porque Abraão conseguiu guardar todas essas coisas. Esses 4 princípios ele conseguiu guardar. Eu não vou falar sobre esses 4, porque a pregação não é sobre isso, ok? Mas uma dedicação especial à palavra mandamento que tem aqui, e as demais palavras. Uma coisa que a gente precisa se lembrar é que Abraão, ele é Abraão porque ele obedeceu. Diga por quê? Ele obedeceu, ok? Então Abraão é Abraão porque ele obedeceu. Irmão, mandamento é feito para ser obedecido. Consegue entender esse negócio aí? Mandamento nasceu para ser obedecido. Lei nasceu para ser cumprida, ok? Agora, por exemplo, a gente está no momento da declaração de imposto de renda. Começou hoje, vai até o último dia de abril.
até o dia 30 de abril. E aí o pessoal tem 60 dias para declarar imposto de renda, o que ganhou, tal. E vai pagar o imposto em cima disso. Por causa do imposto, muitas pessoas não declaram a renda que ganham, a renda verdadeira que ganham, para poder fugir desse imposto. Isso se chama sonegação. Então as pessoas elas vão fugindo de algumas coisas e de algumas despesas, de algumas coisas que elas ganharam, tal. Outros vão colocando um monte de gente no imposto de renda, um monte de criança, de vizinho, de sobrinho, não sei o quê, tudo para ver se consegue abater o imposto que vai ser pago. O que é interessante disso é que tem um imposto por causa da coisa que você ganhou. Então, isso é uma lei fundamental, uma lei universal. Para você ganhar alguma coisa, para você sustentar alguma coisa, para você dizer que você tem alguma coisa, você precisa pagar por isso. Esse pagamento, ele vem através de um salário, você trabalhou para isso. Só que mesmo com o salário, você ainda vai pagar impostos por isso. Ou seja, você vai pagar um preço por ser quem você é. O povo de Israel, hoje, eles pagam um preço por ser o povo escolhido. Dizem que Nova York é a cidade mais famosa do mundo, a cidade mais importante do mundo, né? É só você ligar a televisão que você vai saber qual é a cidade mais importante do mundo, se é Nova York ou se é Israel, se é Jerusalém. A palavra, a cidade que for mais falada durante uma semana nos telejornais é a cidade mais importante. E vocês vão ouvir o nome Jerusalém uma vez por semana, pelo menos. Vocês vão sempre ouvir sobre Jerusalém. Nos jornais, em sites, em vídeos, onde você for, você vai acabar ouvindo sobre Jerusalém. Ouvindo bem, ouvindo falar bem, ou ouvindo falar mal de Jerusalém. Esse é o imposto que eles pagam. E esse é um imposto que não tem como sonegar. Porque está na cara deles. O que o cara faz, ele prospera. Em 1900, na década de 20, na década de 30, na década de 40, 1920 e pouco, 1930 e pouco, 1940 e pouco, no período ali do pós Primeira Guerra e entrando para a Segunda Guerra Mundial, a gente encontra o nazismo sendo fundamentado, né? 1923, 24, até a ascensão e o clímax dele em 1933, 34, por ali. E os alemães naquela época, eles estavam passando por um momento muito, como posso dizer, muito triste, muito pesado. Eles estavam vindo de uma Primeira Guerra Mundial destruídos. Eles foram aniquilados pelos aliados dos Estados Unidos. Então, como eles perderam a guerra, eles ficaram muito pobres. E o que os países que ganharam a guerra fizeram? Eles começaram a emprestar dinheiro para aquelas nações, para poder refinanciar a construção daqueles países e tal. Assim como os Estados Unidos fez, por exemplo, com o Japão depois da bomba de Hiroshima, das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Eles destruíram a guerra, na guerra eles destruíram essas cidades do Japão e depois eles investiram na reconstrução do Japão. Por quê? Em primeiro lugar, eles destruíram porque a guerra acontece porque alguém não quer abrir mão de alguma coisa. Então, por que a guerra no Japão, por exemplo, aconteceu? Por causa de alguns caras autoritários que estavam ali fazendo coisas terríveis, aberrações contra pessoas, crimes contra a humanidade e tal. Isso se repete também na Primeira Guerra Mundial. E aí um grupo de países se unem para poder combater essas pessoas. Hoje está acontecendo, por exemplo, na Síria. Tem uma guerrilha e tem um cara lá malvado, o líder lá na Síria. E esse cara está sendo combatido pelos países que querem que as pessoas vivam num lugar que tenha justiça, que tenha paz, que tenha riqueza bem distribuída e tal. Enfim, e tem uma série de outras coisas por trás ali que a gente não precisa falar agora, mas tem muita falsidade também
nesse combate. Tem coisas que são verdadeiras, tem coisas que são falsas, tem empresas lucrando com isso, mas tem pessoas sendo salvas também. Ok? No final das contas, as pessoas serão salvas e o país passará por um momento de paz. Ok? Então a Alemanha começou a receber dinheiro e começou a receber investimento. E você sabe que a maioria das riquezas do mundo está na mão de uma parte de judeus, né? Judeus têm muito dinheiro. Então Hitler e uns caras ali do Partido dos Trabalhadores, que esse que era o nome do partido nazista, Partido dos Trabalhadores da Alemanha, e os caras do PT da Alemanha, eles odiavam os judeus, como o PT do Brasil também. Fala o nome judeu, eles dão 3 pulos para trás, né? Porque eles acham que os judeus são os escravocratas, aquela coisa toda, né? Enfim, e aí esses caras, com muito ódio dos judeus, eles foram aos poucos conseguindo uma ascensão dentro da Alemanha. Estou falando dos alemães agora, do partido do PT da Alemanha. E esses caras foram tendo uma certa ascensão, e eles não estavam gostando que o país enriquecesse, porque estava ficando claro que os judeus estavam investindo nisso, né? Então, no final das contas, irmãos, o nazismo não estava se importando de fato se a Alemanha estava ou não enriquecendo. Eles estavam preocupados com que os judeus saíssem da Alemanha. E esse foi um período muito triste, porque 6 milhões, 7 milhões de judeus foram assassinados nessa época, em poucos anos, nos campos de concentração. Foi um preço muito, muito alto que eles pagaram. Agora, por que eles pagam esse preço alto? Por que eles são tão perseguidos? Por que nós, como igreja, hoje, nós adquirimos essa bênção de ser perseguidos? Por causa dos mandamentos. Os mandamentos, as leis, os preceitos e os estatutos, eles não nasceram em Êxodo com Moisés, no dia que Moisés trouxe os 10 mandamentos nas 2 tábuas. Os mandamentos, as leis, os preceitos de Deus, eles foram distribuídos às nações desde Gênesis. Porque tudo que você vai pensar sobre nações, você precisa pensar que tudo isso nasceu em um casal. Depois veio o dilúvio, e esses preceitos, leis e mandamentos, eles espalharam de novo pela terra através de uma família. Então, irmão, pode colocar no funil que vai voltar. Vai se resumir a um casal ou a uma família que ouviu a voz de Deus, que ouviu diretamente de Deus o que deveria fazer, e porque faziam a coisa certa, eram perseguidos. Esses mandamentos, eles não nasceram naquele dia dos 10 mandamentos. Eles estão por aí. Eles estão em toda a terra nesse momento. Assim como tem crente que é uma bênção, tem crente corrupto, irmãos. Assim como tem crente que é perseguido, tem crente que persegue. Assim como tem um cara lá do mundo do teu trabalho lá, que não vai para o céu, mas o cara dá um prato de comida para uma pessoa necessitada e você não dá. Então, algumas coisas nós estamos fazendo de forma correta, mas outras não estamos fazendo. O que a gente precisa fazer, irmãos? Acertar tudo. Nós precisamos ser perfeitos. Nós precisamos buscar a perfeição. Sabe, essa frase, esse jargão aí, já ninguém é perfeito. Irmão, larga isso de mão. Não fica te pegando nesse negócio, ninguém é perfeito, todo mundo erra, eu também posso errar. Não. O pecado tem que ser apenas um acidente, irmão. O erro, ele pode acontecer, ele não deve acontecer. Não é porque você é humano que você vai ter que errar. É porque você é humano que talvez você vai errar. Então a gente não pode ficar se balizando por isso, se baseando nessas coisas. Eu errei, mas é porque eu sou humano. Aí a gente já se contenta com isso. Não, irmão, a gente tem que chorar quando a gente erra. A gente tem que sofrer quando a gente erra. A gente precisa pagar o que é devido. O que Deus diz aqui para eles, eles precisavam guardar os mandamentos. Irmão, isso aqui é muito difícil.
Isso aqui é muito difícil, mas precisa ser feito. A gente precisa guardar os mandamentos, a gente precisa guardar o arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Olha o tempo verbal. Arrependei-vos, transforma isso em mandamento. Nós precisamos andar em arrependimento. Esse é um mandamento do Novo Testamento. Assim como ir e fazer discípulos em todas as nações é um mandamento do Novo Testamento, arrependimento também é um mandamento do Novo Testamento. Fala para o teu irmão, te arrepende. Amém? Anda em arrependimento, diz para ele, anda em arrependimento. Amém? Outra, vamos chamar isso de chave, né? Outra chave que tem aqui nesse capítulo é o versículo 2. Vamos ler lá o versículo 2. Diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Essa frase ela vai dando um frio na espinha, né? Virão sobre ti, né? Se tu não estiver ligado no contexto, para saber o que vai acontecer depois, tu fica até com medo. Virá sobre ti, de repente é uma maldição. Mas a partir do versículo 15 é o contrário, tá? Se você quiser ler o que vai acontecer, tá? A partir do versículo 15, os castigos da desobediência, e são bem mais versículos do que os versículos da bênção, do que esses 14 da bênção aí, tá? Mas vamos nos concentrar nisso aqui, ok? Se ouvires a voz do Senhor, olha que coisa interessante, porque em primeiro lugar diz que é se eles guardassem os mandamentos, se nós guardássemos os mandamentos, ok? Nesse segundo versículo diz assim: se ouvires a voz do Senhor, ok? O que é ouvir a voz do Senhor? Será que é ouvir o que Deus fala, por exemplo? Alguém aqui já ouviu a voz audível de Deus? Alguém aqui já ouviu Deus falando assim, a voz audível? Que você tipo virou para trás achando que era uma pessoa que estava falando, mas aí viu que não tinha ninguém, aí era Deus mesmo que estava falando, né? Ou era o telefone no Viva Voz, alguma coisa assim. Alguém já passou por essa experiência aqui? Já ouviu? Eu nunca ouvi a voz audível de Deus. A voz assim, fisicalizada, sabe? Assim, ondas sonoras de verdade. Eu já ouvi Deus falar comigo no coração, eu já ouvi Deus falar comigo no meu espírito. Deus fala comigo através da palavra, Deus fala comigo através de vocês quando a gente conversa. Deus fala comigo de várias formas. A gente não pode ser limitado a Deus só fala comigo na Bíblia. Não, Deus pode falar contigo de diversas formas. Assistindo jornal, Deus só não fala assistindo novela. Pode até falar, para de assistir, meu filho, né? Mas é muito mais fácil ele falar em outras situações, mas ele fala de qualquer forma, ok? É porque a novela não é legal não, irmão, a novela é do diabo, essa novela da Globo. Mas tem a novela dos 10 mandamentos, né, que é benção. A novela do Apocalipse também é benção, né? Mas ele fala aí, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí ele começa a falar um monte de bênçãos. Eu quero ler contigo Gênesis capítulo 3, vamos lá para Gênesis 3. Gênesis 3. Versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Ok? Olha que situação, né? Essa situação você já conhece. Gênesis capítulo 3, sobre a queda de Adão e Eva. Eles estavam lá no jardim. E é um capítulo fantástico, cheio de imagens, né? Você lê e você consegue ver as coisas, né? A conversa de Eva com a serpente com Eva ali. Você consegue, se você ler o capítulo 3 junto com o capítulo 2, você vai conseguir observar que Deus tinha tido uma conversa com Adão. Ele não conta direito para Eva. Eva não sabe da história inteira. A serpente conversa com Eva, joga uma sugestão,
fala uma coisa que Deus não tinha falado. Ela, como tinha ouvido a coisa pela metade, ela acha que Deus tinha falado aquilo mesmo. E, irmãos, dá uma confusão do tamanho do mundo. Porque Deus tinha falado: vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Deus, do conhecimento do bem e do mal. E quando Deus, eu já preguei sobre isso? Das duas árvores, eu falei disso recente para vocês. Onde foi que eu falei? Acho que eu conversei em casa sobre isso. Foi no Shabat. Exato, o bicho é crente. Então, irmãos, tinham duas árvores ali, né? Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no jardim, e tinha a árvore da vida, que estava no meio do jardim. Ok? Quando Eva começa a conversar com a serpente diz assim: Deus não disse que não era para comer de todas as árvores. Aí Eva diz: mas ele falou que não era para comer da árvore que estava no meio. E aí eu te pergunto: Deus falou que não era para comer da árvore que estava no meio? Não, Deus não falou isso. Deus falou que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele não disse que não era para comer da árvore que estava no meio do jardim. Irmão, isso deu uma confusão tão grande que a gente está aqui hoje. A gente nasce em pecado por causa dessa confusão aí. Uma história mal contada, uma falsa verdade, uma discussão com o diabo e uma queda maldita. E a gente está aqui do jeito que a gente está hoje, tendo que andar se arrependendo, porque a gente vive pecando, fazendo coisas erradas, né? Ok. Agora, a coisa que me apega nesse capítulo 3 é esse versículo 10 aqui. Quando Adão diz: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. O que eu acho bonito desse versículo é porque ele deixa claro que Deus andava falando no jardim, né? A gente não sabe exatamente aqui o que Deus andava falando. Não sei, a gente não sabe se Deus andava cantando no jardim, se Deus andava assobiando no jardim. O que Deus andava falando, se Deus andava falando com o passarinho, com a galinha, né? A gente não sabe o que era que Deus andava falando, mas no versículo 10 diz que Deus estava falando. Eles ouviram a voz de Deus e se esconderam, né? Então, lá no versículo 8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor ao homem e perguntou: onde você está? Onde estás? Onde vocês estão? Que diacho aconteceu? Por que vocês estão pensando que estão escondidos, né? Mais ou menos isso que Deus estava querendo falar. Porque Deus sabia onde eles estavam. Deus tinha visto tudo o que tinha acontecido. Deus só queria que eles falassem. E tem uma coisa que é bonita nisso, é porque Deus, Ele não quer apenas falar. Ele quer que a tua voz vá de encontro a Ele também. Por isso que Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Meu Deus, nenhum de vocês ia perguntar para o cego o que é que ele queria. Ia chegar metendo a mão no olho dele: sai cegueira, em nome de Jesus, eu te repreendo, né? A gente ia chegar curando, porque a gente é proativo, a gente não pode perder tempo, né, irmão? É tudo no zap lá, é tudo bem rápido. Eu vou perder tempo perguntando para um cego o que ele quer? Não, Jesus perguntou o que era que o cego queria. Porque Jesus queria ouvir a voz daquele cara. E aquele cara precisava ouvir a voz de Jesus. Então, é uma voz indo e outra voz voltando. O que Deus deve ter achado estranho naquele dia é que ele não ouviu a voz de Adão e Eva. Deus não ouviu Adão e Eva conversando, não ouviu Adão e Eva falando, não ouviu Adão e Eva fazendo coisas no jardim, porque eles tinham muito trabalho para fazer. Irmão, só dar nome aos animais era coisa sinistra. Pensa aí, dar nome a todos os animais. É complicado, porque era todos os animais. Não era poucos animais, né? Eram todos. Então eles tinham que dar nome a todos os animais. Então eles tinham muito trabalho. Adão tinha muito trabalho para fazer. E sem falar que ele tinha que estar lavrando algumas coisas, né? Verificando outras e tudo. A gente não sabe se eles já tinham filhos aqui, né? Nessa época não fica claro se eles já tinham Caim e Abel nessa época ou não. Ok. Mas o fato que acontece, que é muito interessante aqui,
é que Deus observou que havia um silêncio estranho no jardim. Sabe quando o teu filho está em silêncio em casa? Que tu tem certeza que ele está fazendo coisa errada, né? Porque a gente, o olho de Alisson quase vira para os dois assim, ó. Porque, irmão, silêncio em casa com criança é sinal de perigo. Menino está sempre falando, sempre derrubando coisas, sempre fazendo barulho, sempre perguntando. A gente está sempre ouvindo. Quando não tem voz de criança, né, Sodré? Aí tem. Aí a mãe ou o pai, né, já tem um sentimento de Deus dentro do coração, né, o sentimento de pai, e diz assim: fulano. E fulano responde lá, e pode falar igual a Deus: que tu está fazendo escondido atrás da porta? Aí a resposta é igual a de Adão e Eva, né? Porque eu ouvi a tua voz, eu tive medo e me escondi. Por quê? Estava fazendo coisa errada. O que traz o sentimento de que você está fazendo uma coisa errada é o próprio Espírito de Deus, ok? Então, esse conhecimento do bem e do mal, eu falei sobre isso lá na semana passada. Eu falei também aqui, gente, eu falei na rede da família. Não foi? Eu falei em algum lugar. Quando Adão e Eva comeram a fruta, o fruto, e eles receberam, eles tiveram logo um contato com todo o pecado. Foi quando? Foi quarta-feira na Assembleia Geral. Foi quarta-feira na Assembleia Geral, eu falei sobre isso. Então eles receberam em primeiro lugar, quando eles comeram aquele fruto, eles receberam um contato imediato com todo o pecado, com todo o pecado. Isso foi muito chocante para eles, porque eles não esperavam que isso fosse acontecer, eles não faziam ideia que isso ia acontecer. Então isso já destruiu eles imediatamente. Naquele momento o homem se corrompeu. Acabou. Naquele momento. Óbvio que Deus já tinha preparado um plano de salvação, porque em Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, quando Deus fez Adão e Eva, Ele já tinha preparado o sacrifício de Jesus para nos salvar. Quando Deus chega naquele jardim, Ele já estava totalmente seguro de que o homem seria salvo, mas precisava caminhar pelo caminho da confissão. O que vocês fizeram? O que aconteceu? Quem disse que vocês estavam nus? Foi a mulher. Quem te falou? Foi a serpente. Por que tu fez isso? E Deus vai investigando e vai caminhando de um por um para poder encaixar a cura de que cada um precisava, e Ele faz isso até hoje com a gente. Por isso que a gente costuma dizer que pecado tem nome. Você precisa dizer pecado pelo nome do pecado que você cometeu, porque Deus precisa ouvir a tua voz dizendo, irmão, Ele precisa. Mas para que você não caia, você precisa ouvir a voz dEle. Diga: eu preciso ouvir a voz dEle. Versículo 2 diz: se ouvires, versículo 2 de Deuteronômio capítulo 28, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas essas bênçãos. Olha todas as promessas que tinham em Gênesis. É disso que Deus está falando. Todas essas coisas, irmãos, vocês vão ganhar, filhos, vocês vão ganhar tudo, se vocês ouvirem a minha voz. Sabe aquele dia que você está prestes a cair, e parece que uma voz te diz: não, não faz isso. É a voz do Senhor. A gente precisa ter discernimento de espírito para reconhecer a voz de Deus. Porque, irmãos, hoje, por causa das coisas que a gente faz, essa acumulação de outras vozes, é tanta coisa que a gente está preocupado com dívida, com coisas de casa para fazer, sabe? Então, são tantas coisas que a gente está preocupado hoje. Parece que o dia só tem 2 horas, a gente acorda e já está acabando de repente. A gente fica confuso sobre: é Deus que está falando? É o diabo que está falando? Ou isso é um desejo meu? A gente fica confuso. Você
precisa ser espiritual, o homem precisa ser espiritual. Porque como eu falei no Shabat, naquele dia que a gente fez aqui com o Rei da Família, toda decisão séria de casa, ela vai passar pelos nossos ouvidos. Ela precisa passar pelos nossos olhos. A gente precisa estar ciente de todas as coisas sérias que acontecem em casa. Amém? A gente precisa fazer parte de tudo isso, irmão. Não se desvie disso. A gente vai falar da palavra desviar, é uma próxima palavra que está dentro desse capítulo 28. A gente não pode se desviar da nossa responsabilidade. A gente não pode se desviar disso. Deixa eu ler contigo. Deixa eu procurar agora aqui, porque eu não sei exatamente onde está escrito, lá em Apocalipse capítulo 22. Mas é fácil de encontrar. Versículo 15, capítulo 22. Diz assim, capítulo 22, versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo que ama e pratica mentira. Essa palavra impuros, algumas versões, chama de afeminados. Ok? A palavra afeminado também, ela vai se repetir como impuro ou afeminado também em outros lugares. Como por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Abra lá em 1 Coríntios 6, 9. Coríntios 6, 9. Diz assim, vou te esperar encontrar aí. Amém? Encontraram? Diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Ok? Essa palavra para afeminado, a gente costuma associar isso a pessoas que têm trejeito, né? E a gente pensa, o cara que tem trejeito, ele não vai para o céu. E isso é verdade. O cara trejeitado, ou seja, o cara afeminado, ele realmente não vai para o céu. Então, por exemplo, se o cara vem de uma vida de homossexualismo, ele precisa se converter para tomar uma nova atitude. Ok? E você hoje vê aí os caras aí, até mesmo dentro da igreja, os caras agora usando uns cabelos grandes e uns coques aí que parecem umas irmãs, né? E o cara senta agora com a coluna reta assim, que parece uma irmã. Irmão, eu estou muito chocado com esse negócio aí. Muito chocado com isso. Mas afeminado não é só isso não. Afeminado é isso também. O cara quando se converte ele precisa parar de andar desse jeito. Mas não é só isso afeminado não, irmão. Afeminado também é o cara que não é provedor em casa. Ele é afeminado também. Porque o que é afeminado? Afeminado é o cara que não é másculo, não é homem, não é sacerdote, não é provedor. Isso é afeminado. Então não vai para o céu também, não vai ser salvo também, não vai fazer parte do reino de Deus também. O cara que não é provedor, o cara que não é sacerdote, o homem, estou falando do homem, sexo masculino. O cara que não dirige a sua casa. O cara que deixa a mulher tomar as decisões de casa. É a mulher que decide orar, é a mulher que decide interceder, é a mulher que decide as compras de casa, é a mulher que decide tudo. Esse cara não vai para o céu nem vai dar o reino dos céus, porque ele é afeminado, é uma mulherzinha. Amém?
O homem sacerdote que vai herdar o reino dos céus, ele precisa ser provedor. Ele precisa ser o cara que resolve em casa. Ele é que ganha o dinheiro, é ele que bota as coisas em casa, é ele que dá a última palavra, é ele que... Não estou falando de ser machista, não. Está percebendo isso, né? Ninguém aqui é burro, né? Não estou falando de ser machista, não. Eu estou falando de ser exatamente homem. É disso que eu estou falando, é ser homem. É como a mamãe dizia, honrar o que está entre as pernas, né? Cara, tu tem que honrar o que tem no meio das pernas aí, porque tu é um homem, tu tem que honrar esse negócio aí, ok? Isso passa pela frase ouvir a voz de Deus. Quem ouviu a voz de Deus? Foi Adão ou foi Eva? No dia que Deus disse que era para ele dar nome aos animais, no dia que ele deu as diretrizes sobre as árvores do jardim, quem ouviu a voz de Deus? Foi Adão ou foi Eva? Então a culpa da queda foi toda dele. Se ela caiu porque ela não compreendeu o que Deus tinha falado, a culpa foi de Adão, porque foi Adão que não disse direito. Então o homem sacerdote ouve a voz de Deus e a mulher ouve a voz do homem. Eita, amém, irmão? É assim, irmão. A mulher ouve a voz de Deus, é claro, mas se ela ouvir a tua voz em casa, você dando a direção, você falando as coisas, você dando as diretrizes, não é mandão, não. É dando a palavra de Deus, irmão, porque quando tu diz a palavra de Deus, ninguém contesta. Agora, quando tu diz uma palavra da carne, mulher tem 200 sentidos, a gente só tem 5, né? Mulher tem 200, 300, 400. Ela percebe que tu está falando pela carne. Ela sabe que quando todo dia tu é arrogante, ignorante, trata mal, no dia que tu chega cheirando, ela sabe que tu quer usar o CPF dela para comprar uma coisa cara, porque teu nome está sujo. Irmão, mulher não é besta não, a gente aqui é besta. Mulher é muito inteligente, tem um cérebro desse tamanho assim, ó. Mulher é bicho esperto demais. Ela percebe, o dia que você chegar em casa com uma decisão, que foi Deus que te deu a direção, ela vai perceber também, porque ela vai sentir que daquelas palavras flui sabedoria, flui unção. Amém? Curtiu, né? Amém. Amém, irmão? Tem que ser assim, macho, amém? Homem é assim. Adão ouviu a voz de Deus, Eva ouviu a voz de Adão, amém? Vamos dar uma lida só em algumas das bênçãos que vão seguir, que vão cair sobre ti, amém? Versículo 3, bendito serás na cidade, bendito será no campo. Eita bênção, isso é bênção, né, irmão? Versículo 4, bendito é o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, das tuas crias, da vaca, da ovelha, irmão, de tudo. Versículo 5, bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Versículo 6, bendito o entrar e ao sair. 7, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença teus inimigos. Irmão, isso aqui é gostoso demais, esse negócio aqui, ó. O cara está te provocando todo dia, né? Aí no outro dia o cara se lasca e tu não sabe. Isso aí não é gostoso não. Gostoso é quando o cara se lasca na tua frente e tu tá vendo aquele negócio acontecer, né? Isso aqui é uma promessa assembleana que Deus deu aqui. Versículo 8, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Irmão, isso aqui é do Adir Macedo, né? O Senhor vai determinar a bênção. Sabe o que significa isso aqui? Isso aqui é lei. Quando Deus determina, é irrevogável. Ninguém consegue fechar a porta que Deus abre, ninguém consegue abrir a porta que Deus fecha. Não dá para fazer isso, irmão. Não dá. É impossível. Quando Deus determina, não tem como voltar atrás, não tem como fazer o contrário. Então o versículo 8 diz, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares a mão. Já pensou isso aqui? Tudo, qualquer coisa que tu decidiu fazer, irmão, vai dar certo. Já pensou isso aí? Tem que ouvir a voz de Deus, irmão. Não pode ser afeminado, tem que ser macho. Versículo 9, o Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor. Versículo 10, todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor. Tipo assim, fulano de tal é homem de Deus. É isso aqui que está dizendo. Versículo 11, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, a terra que o Senhor, sob juramento,
sob o juramento aos teus pais prometeu dar-te. Versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Isso aqui é interessante, porque a gente lê aqui o bom tesouro e a gente pensa, o Senhor vai dar dinheiro, né? Mas não, o bom tesouro é o céu, ok? É o que está escrito aqui. O Senhor te dará o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu campo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Isso aqui também é importante, o próximo depois da vírgula: emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Irmãos, esse conjunto de bênçãos aqui, tem muito mais, ou mais para frente, esse conjunto de bênçãos aqui, isso aqui, os judeus acreditam nisso aqui de verdade, de verdade. Eles sabem que Deus está jogando no time deles, e que tudo que eles fazem vai ser abençoado. A gente precisa ter essa mesma convicção, coragem para arriscar, ouvir a voz de Deus e ter coragem de seguir essa voz, porque no final a gente vai ser abençoado. Amém? No versículo 14 tem uma terceira chave que diz assim, a última para a gente encerrar: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Vamos ler Oséias capítulo 9, versículo 12, deixa marcado Deuteronômio 28, vamos abrir Oséias 9. Oséias 9, 12. Diz assim: ainda encontraram? Vou esperar um pouquinho. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles me apartar. Ok? Deus está dizendo o seguinte: ai, ou seja, coitado de qualquer pessoa quando eu me afastar deles, quando eu me afastar dessa pessoa. Ai de qualquer pessoa quando eu sair de perto. Ai de qualquer pessoa de quem eu tirar a minha presença, de quem eu tirar os olhos. Em João capítulo 4, tem uma categoria de pessoas especiais. Jesus, quando está conversando com a mulher samaritana, ele diz que Deus, ele está interessado num grupo de pessoas, ok? E esse grupo de pessoas, Deus procura. Você já parou para pensar um pouco sobre isso? Porque Deus, Ele consegue ver todas as coisas, não é isso? Ele está em todos os lugares, Ele consegue ver, Ele consegue contemplar, Ele consegue participar de todas as coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, agora Ele está aqui conosco, Ele está na casa de vocês, cuidando, guardando, enfim, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, ok? Então, essa palavra procurar, que está em João capítulo 4, quando Jesus disse que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles caras que adoram a Deus em espírito e em verdade. Isso me lembra de Gênesis capítulo 3, porque quando Deus chega no jardim, embora Deus soubesse onde estavam Adão e Eva, Deus ainda estava procurando Adão e Eva. Quer dizer que com todo o pecado que Adão e Eva cometeram, ainda assim Adão e Eva tinham uma coisa especial que fazia com que Deus procurasse por eles. Adão e Eva eram verdadeiros adoradores. Porque, irmãos, se Adão e Eva fossem qualquer pessoa, a gente lê o capítulo 3 e vê a queda de Adão e Eva e pensa: Adão e Eva eram dois filhos da mãe, né? Assim que a gente pensa, quando eu chegar no céu eu vou dar um soco no olho de Adão, vou puxar o cabelo de Eva. A gente pensa em se vingar deles, porque é por causa da nossa situação atual. Mas no lugar deles, será que a gente não teria feito coisa pior? Mas quando Deus chega no jardim, Deus procura por Adão e Eva, irmãos, isso é muito especial. Ou seja, eles não eram qualquer pessoa, não eram quaisquer pessoas. Curtiu o plural, hein? Eles eram pessoas especiais, eles eram verdadeiros adoradores.
O verdadeiro adorador, mesmo em situação de queda, Deus procura, porque continua sendo o verdadeiro adorador. Davi era verdadeiro adorador. Mesmo com todas as quedas de Davi, que a Bíblia não esconde a queda de ninguém, irmão, não tem queda de ninguém aqui que ficou obscura. A Bíblia ali entrega a todo mundo. Mesmo com as quedas de Davi, como ele era o verdadeiro adorador, Deus estava atrás do cara, procurando o cara. A gente precisa ser essa pessoa desejável para Deus. A gente precisa ser o cara procurado por Deus. Procura-se. E o teu nome lá no cartaz, tua foto. A gente precisa ser pessoas assim, irmãos, que mesmo no dia que cai, Deus está atrás. Deus procura. Então você entra numa classe especial. Esse texto de Deuteronômio 28, esse versículo 14: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Deus está querendo dizer assim: não deixem de ser verdadeiros adoradores, porque o versículo termina dizendo para os servires, ou seja, para adorar outros deuses. Deus está querendo dizer: façam qualquer coisa, mesmo no dia da queda, não deixem de ser verdadeiros adoradores. Se arrependam no pó e na cinza, chore porque você pecou, mas não deixe de ser o verdadeiro adorador. Porque é possível deixar de ser verdadeiro adorador? Sim, é possível deixar de ser. A gente não pode se confiar nas obras que nós fizemos no passado, nas coisas antigas, no nosso histórico de adoração. Irmão, isso não vale nada. Histórico de adoração não vale nada. O que vale é o presente, porque mesmo quando você cai, você ainda pode continuar sendo o verdadeiro adorador. Mas você precisa continuar sendo, se arrependendo do que você fez. Amém? Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Você precisa ser desejável, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Tem que ser desejável para Deus. Deus tem que olhar para esse lugar aqui e querer todo mundo, desejar todos nós. Só que somos nós que dizemos isso para Ele. Não é Ele que faz de nós verdadeiros adoradores. Somos nós que nos fazemos verdadeiros adoradores. Amém, irmãos? Isso faz um homem ser um homem de Deus. Guardar os mandamentos, ouvir a voz do Senhor e ser um verdadeiro adorador. Isso faz um homem ser um homem de Deus. Você já é um homem de Deus? A gente tem que perseguir isso. Amém? Feche teus olhos. Baixe sua cabeça. Fale com o Senhor por um instante.